Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por esse momento que nós reservamos na nossa semana. Na verdade, o segundo, né? Porque quarta-feira nós também dedicamos ao estudo bíblico de forma expositiva. E hoje, um complemento, um outro assunto, um outro texto, mas igualmente separado para a nossa edificação. Antes de nós lermos e assim darmos continuidade aos nossos estudos, eu gostaria de convidar os irmãos para que tenhamos, melhor dizendo, mais uma palavra de oração, pedindo para que Deus nos conceda a compreensão do texto e que, na ajuda do Espírito Santo, possamos aplicá-lo às nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que temos de ler a sua palavra, de poder, ó Deus, na companhia uns dos outros, meditar a respeito daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Confessamos diante do Senhor a nossa necessidade e pedimos que o Teu Espírito possa iluminar as nossas mentes e o nosso coração, a fim de que possamos compreender o texto e aplicá-lo às nossas vidas, para a edificação do Teu corpo e para a glória do Seu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos, porque cremos que o Senhor nos ouve. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Quero então convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 21 a 28. Estamos progredindo lentamente, sem pressa, nos atendo a alguns detalhes do texto, que numa leitura um pouco mais rápida, poderiam passar desapercebidos. Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o respondeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Pois bem, irmãos, então hoje o nosso desejo é falarmos a respeito da autoridade de Jesus sobre os demônios. Antes, porém, nós sempre fazemos isso, eu gostaria de trazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós vimos até este momento no capítulo 1. O Evangelho de Marcos se inicia com o relato a respeito da preparação de Jesus para o seu ministério messiânico. Entretanto, nós precisamos entender o objetivo desse evangelho, que em poucas palavras seria uma apologia, ou uma defesa de Jesus como o poderoso Filho de Deus. Por que isso? Nós precisamos nos lembrar que a tradição nos indica que este evangelho foi primariamente escrito para os romanos. E nós precisamos conceber, então, a ideia romana a respeito de autoridade. Jesus estava sendo pregado como o Messias. E o Império Romano foi conhecido e reconhecido como sendo um império que ganhou grande parte do mundo conhecido daquele tempo por meio do emprego da força. Explicamos, inclusive, o sentido da Pax Romana, que era a paz que o Império Romano impunha sobre os seus súditos ali, do Império, que era imposta por meio da violência. César era divinizado como sendo o representante do próprio Deus. O culto ao imperador era algo muito comum naquele tempo. Portanto, poder,
estava ligado com a autoridade. No entanto, no que se refere ao Evangelho de Jesus Cristo, sendo pregado como o Messias, Jesus nasceu como alguém muito simples, cresceu, se desenvolveu, teve o seu ministério curando, pregando, abençoando as pessoas, foi condenado, perseguido, morto. Então, parecia, ou pudesse parecer, uma mensagem muito estranha. E Marcos, então, dedica-se a mostrar que Jesus era todas estas coisas, simples, um homem da linhagem de Judá, um judeu como outros judeus, mas não apenas um homem comum. Era também o grande e poderoso Filho de Deus. Então, este era o propósito principal do Evangelho de Marcos. É por isso que temos dito que Marcos foca-se ou concentra-se nas ações de Jesus, e o Evangelho parece ser tocado, assim, administrado a toque de caixa. As coisas vão acontecendo de forma muito rápida, por ser este o ponto do evangelista Marcos. Então, em primeiro lugar, o Evangelho foi construído como uma defesa de Jesus como o poderoso Filho de Deus. Marcos continua falando da preparação de Jesus para o seu ministério. E aí, quando nós olhamos para o primeiro capítulo, nós percebemos a entrada de João Batista no cenário, João Batista anunciando uma mensagem de arrependimento, como alguém que anuncia arrependimento como cumprimento das Escrituras. Antes do Messias, haveria de nascer alguém que falasse de arrependimento e que preparasse o caminho para Jesus. Este foi João Batista. Depois, na sequência, Jesus é batizado no batismo de João Batista nas águas como um rito de iniciação do ato substitutivo do Messias para com os pecadores. É por isso que Jesus, apesar de não ter cometido nenhum pecado, de não ter do que se arrepender, ele se sujeitou ao batismo para arrependimento. E nesse ato, ele começava esta substituição daqueles que ele salvaria completamente na sua morte e ressurreição. Logo depois do seu batismo, Jesus é levado para o deserto e ali é tentado 40 dias e 40 noites. O próprio diabo se encarrega de fazer essa tentação. Como há milênios atrás, no jardim do Éden, o primeiro Adão havia sido tentado. E diferentemente de Adão, Jesus foi considerado justo por ter resistido à tentação de Satanás num cenário extremamente mais difícil, complexo. Eu gosto da analogia do Dr. Carson, ele diz isso. Pense comigo, Adão caiu sendo tentado ao ser-lhe oferecido um fruto, estando ele num jardim. Jesus foi tentado, sendo-lhe oferecido tudo aquilo que ele precisava, estando ele num deserto. Então, em circunstâncias muito mais difíceis, Jesus se manteve fiel, respondendo à tentação de Satanás com a própria palavra de Deus. Depois disso, Jesus sai de cena. Aqui no Evangelho de Marcos, e nós explicamos a razão para isso. Era necessário que Jesus saísse, João Batista continuasse o seu ministério, ele saísse de cena para que Jesus voltasse assim, assumindo o seu ministério. Mas nesse ano, que compreende os versos, o tempo aqui entre os versos 13 e 14, Jesus continuou o seu ministério num lugar diferente da Galileia. E aqui no verso 14 nós vemos que Jesus volta para aquele lugar, para a Galileia, porque havia chegado aos seus ouvidos que João Batista havia sido preso, porque João Batista incomodava as autoridades. Ele estava acusando Herodes Antipas de adultério e a mulher dele não gostava nada disso. Ele foi então perseguido e colocado num calabouço, numa cela. Jesus então volta para lá, anunciando a mensagem do Evangelho. E é interessante que no verso 15, Jesus está falando exatamente aquilo que João Batista já estava anunciando antes. O tempo está próximo, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir desta pregação, Jesus caminha pela praia do Mar da Galileia, e como nós explicamos na semana passada, não tratava-se de um mar como nós conhecemos, um mar de água salgada. Era um grande lago de dimensões extremamente grandes, e aqui o texto traduzido por mar nos dá conta não de um mar como nós
conhecemos hoje, mas de um grande volume de águas, a ponto de haver ali, segundo historiadores, mais de 80 organizações que se utilizavam da pesca para a sua subsistência. Então, o Mar da Galileia era sim um grande lago. Havia muitos peixes, muitas embarcações. Jesus passa por ali e arrebanha os seus primeiros discípulos. Na sequência, e é interessante que na sequência, Jesus, depois de chamar esses primeiros discípulos, ele vai até a cidade de Cafarnaum. E é exatamente este o texto que nós lemos nessa manhã. Então pense comigo, Jesus está ali no Mar da Galileia, fica ao norte da Judéia, muito próximo da cidade de Cafarnaum, que segundo o verso 29, era o lugar onde esses discípulos moravam, inclusive Pedro, porque Jesus se dirige para lá. E aí, é exatamente por isso que nós encontramos essa expressão, depois. Depois do quê? Depois de todos estes acontecimentos, de forma imediata, depois de Jesus chamar os seus discípulos para andar com eles e serem preparados para o Evangelho. Jesus chama os discípulos e eles então vão para a cidade. Eu preciso fazer aqui um apontamento, abrindo um parêntese. Quando nós olhamos para os textos dos evangelhos, muitas vezes nós somos levados a achar que os acontecimentos foram acontecendo imediatamente, como se fosse um relato de minuto após minuto. E nós já provamos isso na última exposição, entre um verso e outro, 13 e 14, passaram-se um ano. E aqui, tendemos a pensar que existe um lapso temporal que é difícil de ser calculado, mas tudo indica que não foi imediatamente depois de Jesus ter chamado seus discípulos. Jesus já era conhecido naquela região e eu espero deixar isso claro para os irmãos no texto a seguir. E eles então foram para Cafarnaum. E ali o texto começa dizendo que Jesus estava ensinando na sinagoga. O que é a sinagoga, irmãos? O que vem a ser a sinagoga? Como esta ideia chegou até a cultura dos judeus? Como isso tornou-se importante? Como era gerido? Como funcionavam as coisas ali? É importante que se diga que a sinagoga não nasceu nos tempos de Jesus. Remonta períodos muito anteriores, tendo sido criado como uma espécie de substitutiva, e algo que substituía o templo que eles tinham em Jerusalém. Pense comigo, durante a dominação babilônica, o povo ficou exilado muito tempo. E o contexto do Antigo Testamento, ele era montado, contado, experimentado em torno do templo. Ou seja, a adoração para o judeu tinha como figura marcante o templo. É por isso que a gente vê, por exemplo, acusações de blasfêmias, muitas vezes, voltando-se para o templo, porque este fala contra Moisés e contra o templo. Porque o templo era um símbolo muito importante para o povo judeu. Era sinônimo de adoração, era necessário para o culto que eles prestavam. Ali aconteciam os sacrifícios, os rituais e uma série de outros procedimentos descritos na lei cerimonial. Mas eles estavam cativos na Babilônia. O templo não era mais uma necessidade para eles. É neste contexto que surge então a sinagoga. O que era a sinagoga? Eu trouxe duas fotos aqui para dar um pouco a ideia para os irmãos do que era a sinagoga e eu desejo explicar um pouquinho como ela funcionava. Então a sinagoga, aqui nesse texto, refere-se a um lugar físico, a um prédio onde se reuniam os judeus. Para que uma sinagoga existisse, era necessário, no mínimo, 10 judeus homens. E a partir destes 10 homens, então, poderiam criar, instituir uma sinagoga. E aí é interessante, né? Esta forma de organização é como se fosse o número mínimo de membros para a criação de uma igreja, por exemplo. O rol de membros de uma sinagoga, para que ela existisse segundo a tradição judaica, era a existência
de 10 homens. Por que homens, pastor? Porque tratava-se de uma sociedade patriarcal. O judeu era responsável pela proliferação dos ensinamentos. O homem, na casa, na igreja, era responsável, na igreja, não existia igreja ainda, na sinagoga, no templo, era responsável pela proliferação da palavra de Deus. Então, o sentido aqui do texto, sinagoga, refere-se a um lugar onde as pessoas iam para cultuar a Deus. E Jesus está exatamente dentro de uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. Então, como é que funcionava isso? Era necessário 10 judeus, homens. Destes 10 homens, era eleito ali um líder, um ancião, alguém que era o comandante ali daquela sinagoga, o mestre que geria toda aquela organização. Nesta sinagoga também existia a figura do escriba. Assim, irmãos, nós precisamos entender, desde Esdras, o primeiro escriba, lá no Antigo Testamento, que a figura dos escribas nasceu justamente da necessidade de manter vivo o relato escrito. Porque naquele tempo os textos eram escritos em pergaminhos, livros de couro. E na medida que eles iam sendo usados, eles iam se desgastando. E era necessário alguém que pudesse copiá-los com fidelidade. Esta era a figura de um escriba. E aí o que acontece é o seguinte: o escriba, de tanto ler e escrever o texto, ele tornava-se naturalmente um doutor do texto. Ele conhecia pormenores do texto sagrado. Então, a eles era delegado a função de ensinar ali na sinagoga. Por quê? Porque ele conhecia mais do que qualquer outra pessoa o texto. E aí, acontecia também que este mestre, o senhor ali, o comandante da sinagoga, poderia chamar outros mestres para pregar, ainda que não fosse daquela sinagoga. Rabinos, mestres, conhecedores da lei, podiam estar naquele ambiente de conhecimento, podendo também ler e explicar as Escrituras. Então, é por isso que chegamos a afirmar, por inferência, que Jesus já estava naquela região há algum tempo. Porque, como nos diz o texto, a fama de Jesus corria de forma célere. Irmãos, tanto quanto no nosso tempo, a maior propaganda do mundo é o boca a boca, inclusive para fofoca. Esse cara sabendo o que aconteceu em tal lugar? Isso acontece até hoje. Então, boca a boca, não havia redes sociais naquele tempo, né? A rede social eram as conversas de corredores. Em alguns lugares hoje nós chamamos isso de rádio peão. Então aconteceu que a fama de Jesus foi ganhando cada vez mais público. E então Jesus é chamado para ensinar. E é nestes termos que nós entendemos porque Jesus sai da beira do rio. Porque pense comigo, aquele relato de Jesus como sendo filho de Deus havia acontecido há mais de um ano atrás. Jesus havia saído dali, ido para outros lugares, e os irmãos se lembram que depois de estar, ele havia já transformado água em vinho, muitas coisas já haviam acontecido. Ele volta para lá e a fama dele ia aumentando na medida que os dias iam passando. Então é natural que se pense que o líder, o chefe da sinagoga, tenha chamado esse Jesus então para falar a respeito da lei. Mas o que acontecia? Como era essa reunião dentro da sinagoga? Eles se reuniam para algumas atividades muito específicas e os irmãos perceberão como elas têm a ver com o culto que nós prestamos hoje. Eles se reuniam ali para, basicamente, ler o texto sagrado. Como eu disse, os escribas eram os encarregados de ler esse texto. Que texto que era? A Torá, os profetas e os salmos. Eles estavam ali, liam o texto, e por estarem familiarizados com o texto, por terem escrito esse texto, eles então explicavam esse texto, dando detalhes, falando da lei, por exemplo, quanto à guarda do sábado, o que era considerado um trabalho ou não. Eles então explicavam: se você andar até 1 quilômetro, ok. 1 quilômetro e 1 centímetro, você já pecou contra a lei de Deus. Então este era a função dos escribas neste tempo.
eles explicavam a lei. E aí, existe algo interessante aqui que nos ajuda a entender a conclusão que chegou o público que Jesus estava ensinando ali. Os escribas, eles se atinham, assim, a concentração da mensagem deles era o texto. Independentemente de como as pessoas viviam naquele tempo, eles se concentravam nas trivialidades do texto. Ou seja, tal coisa foi desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, quando vamos cantar, vamos orar e vamos para a nossa casa. Então, já dando aqui um prenúncio do que eles faziam também, eles cantavam louvores e aqui cantavam salmos, adorando a Deus, juntos na comunhão, e eles também faziam longas orações. Era um tempo muito grande de reunião, onde os judeus tinham para adorar a Deus. O povo saiu da Babilônia e voltou para a sua terra. Então, o templo era uma realidade. Mas eles não abandonaram a ideia da sinagoga como sendo redutos que poderiam ser espalhados ao longo de todo Israel para que as pessoas se reunissem. Por isso, a necessidade de ter apenas 10 homens judeus, porque as sinagogas poderiam ser espalhadas. E a gente vê hoje que Israel não tem templo. Existe, inclusive, uma controvérsia gigantesca a respeito da construção e da reconstrução do templo, mas eles têm muitas sinagogas, algumas, inclusive, no Brasil, que se espalharam, onde judeus se reúnem e ali cultivam a sua fé. Muito bem, este é o contexto aqui trazido do verso 1. Depois, eles entraram em Cafarnaum e Jesus foi até a sinagoga. Se a gente adianta um pouquinho o texto, a gente vai perceber que Jesus, ele frequentava a casa de Pedro. E a sogra de Pedro morava com Pedro. E a gente vai ver na semana que vem que Jesus cura a sogra de Pedro. Então Jesus já estava familiarizado com aquela cidade. E aí, ao ouvir Jesus, algo aconteceu com a plateia que ouvia. Então vamos lá. Para instituir uma sinagoga, eram necessários 10 homens judeus. Mas não eram apenas estes homens que frequentavam. Outras pessoas poderiam frequentar, e ali uma multidão se reunia, inclusive mulheres, embora elas não pudessem ficar no mesmo lugar onde os homens ficavam. Algumas sinagogas, e aí algumas escavações, inclusive em Cafarnaum, nos dão conta de haver inclusive galerias, onde possivelmente as mulheres e os não-judeus poderiam ficar para ouvir e participar de alguma forma, indireta, daquela reunião. Então, estavam ali muitas pessoas, e estas muitas pessoas declararam o seguinte, aqui na visão de Marcos: eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, este aqui é um detalhe importante, porque pensem comigo, aqui a reação do povo é um claro contraste entre a mensagem que eles estavam acostumados a receber via escribas e a mensagem que Jesus estava apresentando ali. E aí, algo que nos chama a atenção é, a doutrina de Jesus era diferente da doutrina dos escribas? Porque nós olhamos esse texto e percebemos que eles maravilhavam-se com a doutrina de Jesus, um pouco antes do trecho que destaquei aqui. Algo chamou a atenção dos seus ouvintes, porque lhes parecia diferente. Mas pensem comigo, o que era ensinado na sinagoga? A lei, que compreendia a própria lei, a Torá, os salmos e os profetas. Exatamente aquilo que os escribas também faziam. Mas existia algo de diferente na mensagem de Jesus. Tendo como base o teólogo William Hendrickson, eu destaquei aqui e eu parafraseei algumas de suas falas para trazer para os irmãos 6 aspectos que nos levam a entender a razão pela qual aqueles ouvintes tinham na mensagem, na doutrina de Jesus, um ponto de contraste entre aquilo que eles estavam acostumados a ouvir. Jesus falava a verdade. João destaca muito isso no capítulo 14, nos versos 6, no capítulo 18, verso 37. Os argumentos evasivos e corrompidos marcavam os sermões de muitos dos escribas.
primeiro contraste era que Jesus pregava a palavra de Deus. Os argumentos de Jesus tinham como base o cerne, a própria palavra de Deus, que era a palavra dele mesmo. Portanto, os argumentos estavam profundamente vinculados não à tradição, mas àquilo que a Bíblia revelava através dos seus escritos. E isto era um grande contraste. Enquanto os escribas eram evasivos em muitos aspectos da explicação que eles davam, Jesus tecia os seus argumentos tendo como base a palavra de Deus e toda ela em detalhes, diferentemente dos escribas, aplicando-os à vida daquelas pessoas. E é exatamente este o segundo aspecto. Jesus apresentava assuntos de grande relevância, assuntos da vida. Pense comigo, Jesus constantemente falava de morte e de eternidade. Eles não estavam muito acostumados a ouvir a respeito destas coisas. Com frequência, perdiam tempo em trivialidades, coisas comuns, corriqueiras, detalhes, pormenores da lei que eram importantes, mas que em muitas vezes, sob muitas condições, não fazia sentido rememorar aquelas coisas. O discurso de Jesus era diferente, porque ele trazia a realidade do texto bíblico como algo aplicável à vida das pessoas. Ele não era algo desconexo à realidade. Enquanto os escribas ofereciam respostas a perguntas que não eram feitas, Jesus apresentava respostas para perguntas que existiam no coração das pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? O que Deus quer de nós? Como nós seremos justificados diante de Deus? O que vai acontecer quando nós morrermos? Pecado, morte, eternidade, salvação eram os assuntos base das mensagens de Jesus. Olha que interessante, as antíteses de Jesus, né? Jesus, ele vai ensinar, ele diz: vocês ouviram a respeito de tal coisa, eu, porém, vos digo. É interessante, irmãos, como Jesus, ele pega aquilo que estava sendo posto como mensagem sem revogar absolutamente nada, mas ele dá um novo significado ao texto sagrado. Jesus ressignifica a lei de Moisés, os profetas e os salmos, para que tivesse aplicação na vida do seu público. Jesus também não era como os escribas. Eu li um comentário interessante desse texto, e aqui é só um comentário entre aspas. O Edilson está aqui hoje. O Edilson fala que vai fazer um canal no YouTube só com os meus de cortes, só das vezes que eu falo que eu vou cortar do vídeo. Para não ser mal interpretado, né, eu acabo cortando. Mas eu li um comentário interessante que o autor do comentário, um pastor presbiteriano, norte-americano, não é brasileiro não, disse que Jesus era meio presbiteriano. Porque o sermão de Jesus tinha lógica, tinha subdivisão, que fazia com que ele tivesse introdução, meio e fim. Ao contrário dos escribas, que falavam como tagarelas, começavam em determinado aspecto do texto e eles iam caminhando segundo aquilo que ia acontecendo, vindo na sua mente, e no final as pessoas saíam dali sabendo: e aí? O que isso tem a ver comigo? Jesus era diferente. Jesus, ele se utilizava de ilustrações, e daqui a pouco eu vou falar um pouco disso, apresentar esse como um argumento. Na verdade já está ali. Não está, vai ser o próximo. Como um argumento, Jesus, ele contextualizava os seus ensinamentos, a ponto de gerar curiosidade nas pessoas. Como é? Onde será que ele quer chegar com isso? E aí, por vezes, Jesus contava parábolas. E aí existe um duplo aspecto da aplicação aqui, da utilização de Jesus por parábolas. A primeira delas, Jesus se utilizou de parábolas em cumprimento à palavra de Deus, que já havia predito a utilização de parábolas no ensino do Messias. Em segundo lugar, nós precisamos compreender que Jesus falava para pessoas muito simples, pessoas iletradas na maioria das vezes. E as ilustrações contadas por Jesus traziam os seus ouvintes para o universo do ensinamento que ele queria trazer. Então não tratava-se apenas de erudição, mas trazer conhecimento aplicável
a todos os seus ouvintes. E aí Jesus contava a história de um pai que tinha 2 filhos, de um filho que se rebelou e foi viver uma vida maldita, estava perdido, se arrependeu, voltou para casa, e o pai fez festa para aquele que havia desprezado ele, e as pessoas falaram: mas como? Imagine, irmãos, você ouvindo uma história dessa, muito possivelmente não conhecendo de antemão aqui o desfecho da história, nem tampouco toda a mensagem do Evangelho, nós seríamos partidários ao filho mais velho. Que história é essa? Fazendo festa? Esbanjou teu dinheiro, foi para fora, fez e aprontou, o senhor recebe ele com alegria e faz festa para ele? Eu estou aqui o tempo todo, não experimentei nada disso. E Jesus conta esta ilustração para representar como Deus age com nós que somos pecadores. Como apesar da nossa rebeldia, o Senhor não leva em conta o nosso pecado e Ele nos recebe, e existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, Ele despertava a curiosidade de grande parte dos seus ouvintes em contar ilustrações, ou seja, Jesus tornava o assunto que ele estava tratando algo interessante para os seus ouvintes. E ele falava, diferentemente dos escribas, Jesus falava com intencionalidade e amor. Jesus não cumpria um papel institucional ali naquela organização chamada sinagoga. Jesus tinha compaixão para com as pessoas. Jesus ensinava como quem ama aquelas pessoas e está interessado em algo que transcende aquela reunião. Jesus não queria passar um ar de erudição. Jesus não queria autopromover o seu discurso, mas trazer aquele discurso que era do próprio Deus, com vistas a abençoar a vida das pessoas. E em contraste a isso, nós percebemos os escribas tratando as pessoas como inferiores a eles. E para isso eu queria pedir para alguém abrir Marcos capítulo 12, verso 40. Existem muitos textos, mas eu destaquei apenas esse para que a gente possa embasar este argumento. Marcos capítulo 12, verso 40. Os pais devoram as casas das viúvas e para os justificar fazem longas orações. Esses sofreram um juízo muito mais severo. Irmãos, estes eram os religiosos. Eles tinham interesses muito particulares. Eles não estavam interessados com o bem-estar daquelas pessoas, mas tampouco com o seu próprio. E Jesus era diferente destes, porque ele se interessava pelas pessoas. Finalmente, Jesus então era diferente no seu discurso, porque este é o ponto mais importante do seu discurso. Jesus fala como quem tem autoridade. Por que Jesus fala como quem tem autoridade? Por aspectos muito importantes. Primeiro, o discurso de Jesus era condizente com a vida que ele levava. E esta uma relação que não pode ser feita nem com fariseus, nem tampouco com escribas, segundo o texto que nós acabamos de ler. Na sinagoga era falado a respeito da necessidade de cuidado uns dos outros, mas eles agiam completamente contrário a isso. E em segundo lugar, e é algo que eu gostaria de destacar para os irmãos, a autoridade de Jesus era superior à dos escribas, porque enquanto os escribas falavam em nome de si próprio, ou citando fontes inferiores, como outros escribas, outros mestres ou rabinos, Jesus falava como fonte originária da palavra de Deus, de onde descende toda e qualquer verdade. Então o discurso de Jesus passava esta imagem de ser mais, de ter mais autoridade, porque ele era a fonte primária da própria palavra. Jesus não era apenas um homem, mas um homem que também ao mesmo tempo era Deus. Jesus não precisava lançar mão de fontes secundárias, inferiores. Ele citava a própria palavra de Deus para fundamentar os seus argumentos. E aí, meus irmãos, nós entendemos e chegamos a um ponto importante da nossa reflexão aqui. Vou passar. Que é o ponto do texto.
versos 24 em diante. E aí, nos versos 24, nós temos então o diálogo de Jesus com um demônio. Acompanhe comigo a leitura do texto. Nós temos aqui duas perguntas e uma declaração desse demônio. Ele diz o seguinte: que temos nós contigo? Eu vou ler o 23 para dar o contexto. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual declarou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Então, é interessante, meus irmãos, que Marcos nos dá conta que apareceu um homem possesso. Mas se nós olharmos nos outros evangelhos, e aqui nós citamos Lucas, que é quem tem o mesmo relato, nós veremos que Lucas trata isso diferente. Havia ali um homem possesso. Mas aí, você pode se perguntar, como pode um homem estando ali, naquele lugar, onde era lido, explicado a palavra de Deus, onde louvores eram cantados, onde oração eram feitas, e o capeta conseguia suportar tudo aquilo, fazendo parte daquela comunidade. Algo nos chama a atenção a respeito da religiosidade experimentada na sinagoga de Cafarnaum nos tempos de Jesus. É interessante, meus irmãos, quando nós paramos para pensar e entendemos a razão pela qual não basta apenas fazer, mas fazer com a ação do Espírito Santo. Quando nós estamos na igreja, não basta apenas cantar, precisamos fazer isso para a glória de Deus. Quando nós estamos aqui lendo a palavra de Deus, explicando esse texto, não basta apenas fazer como alguém que conhece o texto sagrado. O pastor não precisa apenas fazer o seminário, 5, 6 anos lá, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, seja o que for. Mas precisa fazer isso na ação do Espírito Santo, para que as pessoas sejam de fato transformadas. E é interessante que esse detalhe às vezes nos passa desapercebido, que o diabo estava entre eles e não se sentiu acomodado, até que Jesus, pregando com autoridade, fala do Evangelho, e aquele demônio não consegue ficar quieto. Irmãos, é interessante quando nós olhamos para isso. A Bíblia então está nos dizendo que Jesus tem autoridade sobre os demônios, e certa vez Jesus afirmou que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Lembra do comissionamento da igreja, dos discípulos? E aí Jesus comissiona os seus filhos, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês até o último dia. Isso nos faz pensar, irmãos, que se de fato nós pregamos na autoridade de Jesus, o mundo espiritual é incomodado. Algo deve acontecer. As pessoas precisam ser transformadas. Porque se aquilo que nós fazemos, se aquilo que nós pregamos, tem de fato como autoridade a pessoa e obra de Jesus, as pessoas não podem continuar sendo as mesmas. E aí, nesse contexto, nós percebemos então duas perguntas daquele espírito imundo. E aí nós não sabemos se tratava de um, de mais. Fato é que havia um homem endemoniado. O que temos nós contigo? Jesus estava ensinando e o espírito imundo não conseguiu se conter. Como quem diz: o que o senhor está fazendo aqui? Por que o senhor vem nos incomodar? Irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que penetra no interior do coração do indivíduo, como aconteceu conosco. E onde Jesus chega e a sua mensagem é fielmente pregada, quando a mensagem de Deus é proclamada com a autoridade de Cristo, o inferno, ele se afasta, coisas acontecem. Nós precisamos entender, irmãos, que se nada acontece, nós precisamos rever a base
da autoridade da mensagem que nós pregamos, da religiosidade que nós vivemos. Pense comigo, se aquele endemoniado fazia parte daquela congregação ali, daquele ajuntamento, daquela assembleia, daquela sinagoga, ele não se sentia incomodado com tudo aquilo que era feito ali. E aí, ao Jesus manifestar-se, ele não consegue continuar quieto. E ele grita: que temos nós contigo? O império das trevas já conhecia Jesus Cristo. Sabe o que é interessante, irmãos? Os demônios, eles conhecem o seu fim. Eles sabem de tudo aquilo que está predito a respeito do diabo e de todos eles, da sua condenação. E eles já conheciam Jesus. E ao revelar-se, Jesus então incomoda e eles fazem esta primeira pergunta: o que nós temos com você? Vieste para perder-nos? Os demônios sabem que haverá um dia onde Deus julgará e onde Deus os condenará para todo sempre. E aqui a expressão perder-nos faz menção exatamente do dia do juízo, quando Deus há de imputar, colocar sobre eles a sua ira e a condenação eterna. E aqueles demônios então estão incomodados, porque pensavam: será que o Senhor veio para fazer aquilo que a gente já sabe que vai acontecer? Como quem pensa, parece que a gente tinha mais tempo, desesperados, gritando, bradando, causando confusão. E na sequência vem a explicação, a razão pela qual eles estão tão agitados. E mais uma vez, é vindicada a autoridade de Jesus, como Filho de Deus, como Santo de Deus, como puro de Deus. Assim como lá no batismo, assim como por João Batista, depois de João Batista, o Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba, e depois o próprio Deus rasga os céus e faz esta declaração: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Agora o próprio inferno declara e reconhece ser Jesus o Santo de Deus, porque eles dizem: bem sei que tu és, ou quem tu és, o Santo de Deus. Os espíritos imundos sabiam quem era Jesus e qual era o seu papel. E aí nós temos na narrativa de Marcos um contraste muito importante. Marcos trata aquele espírito como algo imundo, manchado, maculado. Mas ao referir-se a Jesus, aquele que é manchado reconhece que Jesus não é como ele. Jesus é o Santo de Deus, e as cores aqui são propositais. O negro aqui simbolizando justamente aquilo que precisa ser lavado. E o santo coloquei de vermelho. Poderia ter colocado de branco, mas como meu fundo era branco, não ia sair. Coloquei de vermelho porque nós sabemos que todo aquele que é purificado o é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então perceba, irmãos, existe um contraste muito grande entre o império das trevas e a ação de Deus no mundo. Até o espírito imundo declara que Jesus é o Santo de Deus, aquele que pode prover purificação. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e é interessante que na sequência Jesus faz o quê com esse indivíduo lá? Fica quieto e vai embora. Duas ordens de Jesus para aquele estardalhaço: cala a boca e vai embora. Parece um tanto quanto diferente dos exorcismos que a gente tem hoje em dia, não é? E aí existem razões plausíveis para a ordem de Jesus. Jesus ordena para aquele espírito imundo: fique quieto. E aqui, irmãos, existe
primeiro lugar, um aspecto cultural, que diz respeito a algo que estava muito presente na cultura helênica, mas que transcendeu aqueles tempos e alcança até hoje, inclusive cerimônias de exorcismo. Cito: era muito comum, irmãos, ao reivindicar a autoridade, as pessoas saberem a origem daquele que estava sendo expulso. Então, em rituais de invocação ou de expulsão, era muito comum saber quem era aquele expulso ou invocado, porque acreditava-se na ideia de tomar para si o poder daquele espírito. Então, era muito comum em cerimônias de exorcismo no tempo de Jesus. Irmãos, isso não é algo dos nossos dias, e já era muito comum naquele tempo. E aí, existiam ali procedimentos a partir desse momento, pessoas que eram profissionais nisso, exorcistas profissionais. Existiam toda uma técnica de chegar naquele lugar, e eram longos os rituais. Chegava-se, pegava uma mecha de cabelo de um ente da família, fazia ali um saravá qualquer e tal, e tinham os procedimentos, os rituais, de se conhecer quem era a entidade, qual o motivo, a razão pela qual estava ali, para que talvez, quem sabe, aquilo desse certo. E às vezes não dava não. A gente vê em Atos o relato de alguns indivíduos que chegaram para o capeta e disseram: vai embora, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o capeta olhou e falou: como é? Vai embora, em nome de Jesus, em nome de quem Paulo prega. Aí o capeta diz: uai, capeta mineiro. Jesus, eu sei quem é. Paulo também. Mas não conheço vocês. Irmãos, o texto nos dá conta que eles tomaram uma saraivada. O capeta arrepiou para cima deles, arrancou, rasgou a roupa, bateu neles. E eles tiveram que sair dali fugindo peladão para não morrer. Não deu muito certo aquela situação. Mas diferentemente desta compreensão de exorcismo, Jesus simplesmente não quer saber quem estão, embora ele já soubesse. Cala a boca. O segundo aspecto é: Jesus, ele não queria ser anunciado pelo inferno. Jesus, ele anunciou a si mesmo, o Deus que se revela. Primeiro João Batista, depois o próprio Deus, a Trindade ali representada na vindicação de autoridade. Quando o inferno deseja propagar Jesus, Jesus manda que eles fiquem quietos. Porque o ministério de Jesus ainda duraria algum tempo, alguns anos ainda. E Jesus tinha muito a fazer. Fato é que aquele demônio não pôde mais falar. E na sequência, diferentemente desses rituais de exorcismo, Jesus dá uma ordem: vai embora. E aí, aquele homem se debate, revira ali, e o capeta vai embora. Sabe por quê? Jesus tem autoridade, céu e na terra. Eu gosto de uma expressão de Lutero. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ele está livre, mas não é um ser autônomo. Ele age, mas não age fora dos planos de Deus. É um exemplo disso? Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que amava a justiça. E o diabo queria provar que o coração de Jó podia ser perturbado. E ele vai lá e faz isso? Ele faz, não sem a concessão de Deus. E tudo que ele vai fazer a Jó, tudo aquilo que ele infringe a Jó, ele precisa se reportar ao Senhor. Eu posso? Pode. Então, Lutero dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Então eles se submetem à autoridade de Jesus. Existe então aqui a ação maligna na vida daquelas pessoas, na vida de algumas pessoas. O texto nos dá conta na sequência de que as pessoas que estavam ali ficaram admiradas. Como? Quem é esse que dá ordem? Ele não ficou pedindo, implorando, ele deu ordem. E o espírito imundo teve que sair. Jesus é o poderoso Filho de Deus.
E este é o cerne da mensagem que Marcos está contando a respeito de Jesus. Eu gostaria de concluir aqui com alguns apontamentos importantes a respeito deste texto e da autoridade de Jesus sobre os demônios. A primeira delas é que a atuação dos demônios é uma realidade. Irmãos, existem aqueles que defendem que tudo isso não passa de um mito. Existem estudiosos que dedicam-se a contrapor os ensinamentos bíblicos como expressão da verdade. E um argumento que é muito comumente utilizado é o seguinte: as pessoas naquele tempo, no tempo de Jesus, não tinham meios necessários para diagnosticar enfermidades mentais, por exemplo. Não tinham condições de diagnosticar problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Então, como uma forma de explicar o mal que existe dentro do coração do ser humano, segundo estes, a alegação de que havia um espírito imundo, ela residia no fato de terceirizar o mal como sendo algo que invadia o coração das pessoas. A ideia é o seguinte: segundo essas pessoas, não havia nenhum tipo de possessão, não. Eram pessoas que tinham dupla personalidade, pessoas que tinham problemas mentais e que se comportavam daquele jeito. Mas, segundo estas pessoas, os religiosos infringiam sobre estes que tinham estas patologias um espírito imundo para justificar o mal no coração do ser humano. Por que isso não é verdade, irmãos? E nós conseguimos facilmente entender isso. Em primeiro lugar, nós conseguimos perceber que, inclusive nos tempos bíblicos, a ideia de separação de enfermidade e enfermidade. Quer um exemplo disso? Quando Davi estava sendo perseguido por Abimeleque, ele foi o quê? O que ele fez? Eles fingiram de louco. Ele babou, fizeram ali uma coisa, exorcizaram Davi. Existe a atribuição em Davi de alguma ação maligna, algum espírito imundo? Não. Então já havia a compreensão dessa distinção de problemas que poderiam ser naturalmente mentais, como Davi se passou por louco, e também de ação de espíritos imundos. É interessante a gente ver também no relato de Saul, quando o espírito imundo se apodera. Saul não fica debatendo, não. Ele não fica bravejando, babando, fazendo tanto de coisas. Embora já não tivesse o Espírito Santo e estando dominado pelo espírito imundo. Então, irmãos, nós precisamos entender, pela história, inclusive, pelo relato bíblico, que a atuação dos demônios é uma realidade. E nós precisamos parar para pensar a respeito disso, irmãos. Há uns meses atrás, eu fui chamado ali no São Vicente. A pessoa chegou, falei: rapaz, mal um pouquinho, não precisa de interfone não, vai derrubar que cortou no peito. Na casa pastoral, a pessoa precisava de uma ajuda ali e tal, a pessoa muito desesperada, uma mulher que parecia com um pensamento desordenado, chorando muito e tal. O senhor é teu pastor e tal? E aí eu não estava trajado como uma pessoa imaginava que eu era pastor, não. Eu estava de chinelo, de bermuda. Era um dia comum, uma segunda-feira, tipo 2 horas da tarde, assim. Eu não lembro exatamente que dia que era, não, mas eu estava de chinelo, bermuda, camiseta. Ela disse: aqui que mora o pastor da igreja aqui de baixo? Eu falei: sim, você pode chamar ele? Eu falei: posso, sou eu mesmo. O senhor? Eu falei: sou eu mesmo. Me falaram que você pode me ajudar, me ajuda, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Fizeram um despacho lá na porta da minha casa e agora eu entendi porque que a minha filha, ela se corta toda, os braços, e ela quebra tudo dentro de casa, e o senhor tem que ir lá mandar aquele demônio embora. É nessa hora, irmãos, que a nossa humanidade vai voltando lentamente para dentro da casa e diz: Senhor, o que eu fui fazer da minha vida? Eu falei: só me aguarda um pouquinho aqui. Voltei lá, me vesti de pastor, né? Peguei uma Bíblia, coloquei uma calça, amarrei um sapato, joelhei no chão e falei: Senhor Deus, sê propício a mim que eu sou pecador. Vai na frente. E aí eu fui lá na casa. E tinha mesmo um despacho lá. E eu estava com muito medo e tal.
Aí desfiz o despacho, R$7 o despacho. Vocês vão usar esse dinheiro aqui para alguma coisa? Porque senão dá para comprar um litro de leite, eu levo ele. Aí tinha uma mulher ficou com o dinheiro lá, não sei que fim que levou o resto não, das coisas. Mas aí tinha, e aí tinha realmente era uma adolescente, uma menina magrinha assim, estava lá no quarto, irmão, uma bagunça na casa. E aqui, bagunça não entendam pobreza, simplicidade, é bagunça de ser um lugar, um ambiente que você não gostaria de estar, desarrumado, muita gente e um falatório, e a moça estava dentro de um quarto, tudo revirado. E aí ela estava dentro do quarto e tal, só eu vou, pode deixar. E aí eu entrei lá, perguntei para a moça se eu podia entrar. Não pode entrar não sei o quê. Falei, mas a tua mãe me autorizou, tal. Aí eu pedi para a mãe dela ver se ela estava vestida, assim, porque eles não queriam ficar perto. Aí eu entrei lá, a moça estava e tal, e ela olhando para mim assim, com raiva mesmo. E aí eu perguntei para ela, o que está acontecendo? Eu quero morrer, e tal, não sei o quê, parará. Eu falei assim, mas por que você quer morrer? E tal, porque eu não sei quem, não sei o quê. Eu falei, em nome de Jesus, sua vida pode ser diferente. E aí eu fui me aproximando dela, ela foi acalmando. Eu falei, isso aqui não é capeta, não? Eu falei, ou eu não sou crente de verdade, ou isso aqui não é capeta, não. Porque nada aconteceu. E aí eu orei com ela, Gustavo não está aqui. Gustavo aprendeu as duras penas que em situações como essa a gente precisa orar de olho aberto. Aline, precisa orar de olho aberto, porque às vezes o capeta ele faz um estardalhaço. E aí eu orei, impus as mãos e a moça se acalmou e chorava. Irmãos, o problema da moça era emocional. Era um problema psicológico, de traumas, de problemas na família, de acusações, uma série de coisas, e a menina viu nisso uma fuga para a realidade que ela vivia, irmãos. É triste demais. E nessa oportunidade que eu desfiz o despacho, depois me chamaram mais umas 2 ou 3 vezes, eu fui lá, e aí eu tive que chamar a família, só para me encerrar esse assunto lá, tive que chamar a família e dizer o seguinte, eu não sou exorcista aqui não, profissional não. Ou vocês mudam de vida, ou vocês vão ter que resolver seus próprios problemas. Porque vocês me chamam aqui para resolver um problema que vocês precisam resolver. Vocês precisam de Jesus aqui, As coisas não vão funcionar, não vão melhorar. E aí, nessa circunstância, o problema já não era a menina. Era eles mesmos contra eles lá dentro de casa. Depois de serem confrontados com a mensagem do Evangelho, a necessidade de transformação de vidas, nunca mais bateram na minha porta de casa. Não era o capeta. Mas teve outras vezes. Eu vou citar a Kaline está aqui, né? A gente tinha um trabalho ali no parque, trabalho no São Vicente, e algumas vezes já havia acontecido manifestações demoníacas lá, né? Teve uma vez que uma mulher tinha ido no culto lá, tinha uma salinha assim antes, aí ela estava enforcando a minha mãe lá, a mulher chegou chorando muito, minha mãe acolheu, porque eu estava montando o som, as coisas, correndo e tal, e a mulher chegou chorando, sentou num banco que tinha assim, um banco que a gente usava para dar aula para as crianças, e minha mãe sempre sentava lá, e aí minha mãe foi orar com essa mulher, e essa mulher ficou possessa lá, como ela estava abraçada com a minha mãe abraçada com ela assim, ela começou a enforcar minha mãe assim, aí os meninos foram lá, falaram, pastor, tua mulher matando a dona Ângela. Aí eu cheguei lá, a mãe já estava com ele, ela está com capeta, e a mulher rosnando e tal. A gente manda o capeta embora, acolhe a mulher e tal. Teve uma outra vez, esse dia eu estava sozinho, nem a Fernanda não estava. Era uma quarta-feira. Trabalhava no banco, chegava em casa, era tudo muito corrido. E aí, de vez em quando, apareciam uns cachaceiros lá, uns drogados. E isso é muito comum ali naquele lugarzinho, né? É tudo cliente do presbítero Valdemir aqui, do sargento. Você já sabe como é que funciona ali, né? Então era muito comum, irmãos, eles querem me afrontar lá e tal, não sei o quê. E aí eu brincava com eles. Vocês atrapalham que vocês caírem para dentro aqui, vai dar um ruim e tal. Aí teve um dia que eles chegaram e disseram assim, você sabe que nós estamos planejando te matar, né? Aí os meninos falaram assim, mexe com droga. Eu falei assim, sabe aquele discernimento que você sabe que é de Deus? Eu falei, o problema aqui é outro. E aí, enquanto eu estava arrumando as coisas, o cara foi lá, tirou a roupa, ficou nu, completamente nu.
subiu em cima do carro, do meu carro, que ficava parado lá na porta lá, e ficou falando, mas vamos te matar. Eu falei, rapaz, mas que jeito estranho de matar os outros. Tudo bem, a visão era do inferno mesmo, sabe? Mas não tinha o poder de me matar completamente. Eu falei, em nome de Jesus, você sai daí, infeliz. E aí ele deu um pulo de lá, a roupa dele ficou lá, ele foi embora, desceu ali na rua do campo, peladão, e a rua é pouco iluminada, saiu correndo, irmãos. E aí teve uma noite que apareceu uma senhora lá. Essa vez a Aline estava. No peladão você estava também, Ana? Não. Aí, na da minha mãe você estava? Na da minha mãe a Fernanda estava. Eu estava um dia que o Gustavo estava depois do culto, ela pediu oração. Ah não, então é essa que eu vou contar agora. Vocês três ficaram lá dentro da sala. Aí, irmãos, tivemos o culto ali, toda uma movimentação. E aí, a Fabiana não estava também esse dia, não estava? Estava. Aí, uma moça, uma mulher, um tanto de fiotinho pequenininho, umas criancinhas, tudo descabelada, assim. E ela também, toda com a mente desordenada. E ela ficava o tempo todo, sabe, querendo atrapalhar o culto, querendo tirar o peito para fora para amamentar o menino lá. Na hora ela falava para Fernanda, acho que o Azaf era pequeno, tira o seu peito aí, dá comida, dá leite para esse menino. E toda hora que ele falar, eu interrompia, eu falei assim, algo de errado não está certo. Terminou o culto, a gente serviu um chazinho, um cafezinho, uns negocinhos de comer lá e tal, e essa mulher chorando e tal. Aí o Gustavo chega para mim, eu estou lá desmontando as coisas, o Gustavo chega, pastor, tem uma mulher aqui querendo que o senhor ora para ela. Eu falei, mas na hora. Aí na hora que eu vi, eu falei, faz favor, você vem comigo. Foi por quê? Eu acho que vai dar ruim aqui. E o Gustavo foi na maior inocência, foi na maior inocência comigo. Falei, claro, pastor, vamos lá. Ele imaginou que eu não queria ficar sozinho com ela ali, naquele lugar. Eu falei assim, você encosta essa porta? E ele já ficou meio ressabiado. Eu não estava fechado não, porque eu vi... Foi na hora da possessão, né? Eu percebi, o Breno estava junto. Eu falei assim, Breno, pega as crianças e traz para cá, que nós estamos na sala do meio. Na sala do meio. Fecha a porta porque vai dar ruim. Então foi isso. Aí tava ali, a moça começou a falar da vida dela, que ela queria morrer, uma série de coisas e tal. E aí, ela falando, eu falei, eu posso orar pela senhora? Não pode não. Não, mas eu quero orar pela senhora, a senhora me chamou para orar. Não pode orar por mim não. Ele falou assim, não, mas eu vou fazer uma oração para a senhora. Aí eu fiquei em pé, falei, não, eu vou vomitar. Eu falei, pode vomitar, tá tranquilo, não joga água e limpa. Pode vomitar. No que eu levantei, impus a mão, aí eu falei pro Gustavo assim, ó, me ajuda aqui. E tal, o Gustavo me ajuda aqui, ele também impôs a mão assim. E na hora que começamos a orar, a mulher ficou possessa lá, e aí tava com a mão, se ela grudou na minha mão, me deu uma mordida. E aí com mais raiva ainda, você manda o capeta embora. E ela se contorcia, irmãos, era a cadeira que voava. Ela batia o joelho, assim, essa parte de dentro da coxa no chão, parecia uma marreta. Irmão, é um negócio assim. E nessa hora, era crente voando para tudo quanto é lado. Começou a fazer um barulho, gente correndo pra rua, e aquela coisa toda, e tal, e pronto. O capeta foi embora, a mulher chorou. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque a ação do diabo é real. A ação do demônio é real. E tantas outras vezes nós já lidamos com situações como essa. Nós precisamos estar preparados para enfrentar o diabo, mas às vezes a gente se pergunta, como? Para quê? É interessante, né? Como a gente olha, por exemplo, em alguns canais de televisão, de algumas igrejas muito grandes, tem ali um ritual ali de expulsão de demônio, e aí, na verdade, vira um talk show, né? Uma entrevista. Quem que você é, da onde que você vem, muito parecido com os rituais de apropriação dos poderes lá de tempos antigos. E porque aquilo visa, esses rituais que a gente vê, e eu tenho para mim, irmãos, que não é capeta não, são teatros, demonstrações para exaltar o pseudo-poder daquele que fala em nome de Deus ali. Esses dias eu vi um que estava expulsando um capeta com uma flecha da Caverna do Dragão. Quem aqui nunca assistiu o desenho Caverna do Dragão, tem um cara lá que tem uma arma mágica, que tem um arco, mas não tem flecha não. Na hora que ele faz assim, vira uma flecha de raio laser, assim, e ele atira nas pessoas. Tinha um tal pastor que estava sendo atacado por um tal demônio, e aí esse pastor disse, está todo mundo vendo? Anjo, me dá aqui a arma. E tudo aquilo lá. E ele pegou um arco, e ele apontava, aí o capeta caía, e ele dava mais tiro naquelas coisas. Por que isso acontece, irmãos, hoje?
Será mesmo que é esse o teatro? É isso que os espíritos imundos estão fazendo na vida das pessoas? Sabe, irmãos, é interessante que em todo o Novo Testamento a expulsão de demônios tem sempre duas finalidades: demonstrar a autoridade de Jesus, como o Senhor de todas as coisas. Visava a glória de Deus. Então, qualquer que seja a atenção que saia da centralidade de Jesus em coisas como essa, na ação do diabo, não é algo que possui respaldo bíblico. E por fim, nós chegamos ao meio pelo qual a gente manda o diabo embora, irmãos. Tem gente que acha que existe uma receita mágica. Abre a Bíblia no Salmo e deixa lá: essa aqui é a proteção que eu tenho para o inferno não entrar na minha casa. Tem gente que fica imaginando: não, tem que chamar fulano, ciclano e beltrano, porque só a oração desses aí que é capaz de expulsar o espírito imundo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Jesus é a única e suficiente alternativa contra os poderes das trevas. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que possamos ser instrumentos de Deus na transformação do mundo, na plantação do reino e na libertação das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Você não pode bater na casa do pastor e pedir? Claro que pode, deve fazer isso. Essa semana aconteceu de novo. Mas você precisa entender que nós precisamos assimilar isso que Jesus nos dá como autoridades daquele que falam em nome de Jesus. Porque assim sendo, nós não precisamos expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nós expulsamos, nós repreendemos em nome de Jesus, que é Senhor das nossas vidas, e isso faz toda a diferença, irmãos. Não se trata de alguém que fala de alguém por conhecer simplesmente, mas de alguém que faz parte da sua vida. Então nós aprendemos aqui nesse relato que Jesus tem poder sobre o inferno. Sabe aquela imagem que a gente tem muito hoje nos filmes hollywoodianos, onde o diabo é o chefão do inferno, né? Ele está lá no meio do fogo, com um tridente na mão, assando todo mundo que chega lá no inferno. Isso não é verdade. O diabo está tão condenado ao inferno quanto as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, com pessoas que rejeitam a mensagem da cruz. Portanto, irmãos, Jesus é a única alternativa para lutarmos contra as ações do nosso inimigo. E aqui, para encerrar, eu quero fazer algumas distinções. Nem toda ação do diabo é possessão. Nem toda ação do diabo é possessão. Nós, aqueles que têm o Espírito Santo, não podem ser possuídos inteiramente pelo diabo. Não pode coexistir bem e mal ao mesmo tempo. Se nós temos o Espírito Santo, ele não pode nos possuir, mas pode nos oprimir, pode nos perseguir, pode nos tentar, e todas estas coisas nós, os cristãos, estamos sujeitos. E como vencemos isso? De novo, mais uma vez, nos lembrando de Jesus na tentação, respondendo às tentações, à opressão e toda a influência do mal com a palavra de Deus. Este é o único jeito de nós conseguirmos superar o mundo das trevas. E existe uma outra questão, irmãos, que por vezes eu ouço nessas nossas empreitadas aí de atendimento. Pastor, por que fulano fica possesso e ciclano não? Qual que é o que é ali para o capeta entrar no João e não entrar na Maria? Por que essas coisas acontecem? Eu poderia tecer aqui algumas considerações a respeito disso. Só que elas não seriam sustentadas biblicamente. Então, o que eu acho que cai diante daquilo que a Bíblia revela. E sobre isso, meus irmãos, nós não temos qualquer indicação bíblica da razão pela qual o diabo ele entra na vida de um e não de outro. Existem algumas questões que estão diretamente ligadas com a possessão, rituais, uma série de outras coisas. Mas existem outras, muitas, que não estão ligadas diretamente com nenhuma dessas coisas. Portanto, nós não sabemos exatamente
a razão pela qual ele escolhe fulano e não ciclano. Sabemos que, embora quisesse, ele não pode tomar para si aquele que já tem dono.